Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 4. Bom, o que nós vamos ver a partir de hoje é Tiago começando na sua carta um novo assunto. Ele inicia um novo tópico e a primeira coisa que Tiago vai tratar é sobre a questão da parcialidade no tratamento das pessoas. E, em particular, ele focaliza a questão da discriminação das pessoas mais humildes, dos pobres. De certa maneira, o Tiago está dando continuidade a tratar sobre a questão da incoerência dos cristãos da sua época quanto à sua fé no Senhor Jesus. E aqui ele vai mostrar esta incoerência daquilo que a gente professa, entre aquilo que a gente professa e a maneira como a gente vive a nossa fé, no que diz respeito ao tratamento diferenciado que aqueles cristãos estavam dando para com os seus irmãos com base nas suas posses ou na sua aparência. Então nós vamos ver aqui Tiago tratando deste assunto do verso 1 ao verso 4. Diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Então aqui nós vamos ver que o assunto que tenha se levantado na mente de Tiago, após ele recomendar o cuidado com os órfãos e as viúvas, no verso de número anterior, quando ele diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, né? Então, Tiago mostra que este cuidado com os pobres, e aqui ele coloca as viúvas e os órfãos, isto era a expressão do verdadeiro evangelho. Nós já vimos que existiam muitas viúvas e órfãos nas igrejas do primeiro século. Geralmente eram pessoas, então, desprovidas, né, de qualquer tipo de provisão. E sempre houve uma tentação de se menosprezar os pobres em relação aos membros mais ricos da comunidade. Sem contar o risco que essas pessoas sofriam, essas pessoas menos favorecidas, sofriam por terem as suas necessidades esquecidas pelos demais irmãos. Então é significativo que após tratar sobre
falar sobre a necessidade de honrar o pobre na igreja, Tiago ele vai denunciar logo em seguida a fé sem obras, que ele identifica então como aquela que despede o irmão pobre sem lhe dar nada para suas necessidades básicas. Apesar de Tiago aqui estar falando, parece num tom hipotético, né? Ele está pensando numa situação. O exemplo que ele usa, esse exemplo de um homem rico e outro pobre entrando na mesma reunião e sendo tratados com total parcialidade, por detrás disso, Tiago está demonstrando que havia um problema naquelas igrejas. E um problema que existe até hoje em nossas comunidades também, que é o problema do menosprezo, da humilhação, do descaso para com as pessoas, os irmãos mais humildes. A identidade aqui da pessoa rica, ela não é mencionada por Tiago. O mais importante aqui não é se essa pessoa era uma pessoa cristã ou não cristã, mas sim as circunstâncias de tratar-se dessa pessoa rica, né? O homem da ilustração que Tiago usa não é necessariamente um dos poucos cristãos ricos e abastados da época, embora houvessem vários crentes naquela época que tinham posses. E a gente vê isso no registro, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, pessoas que vendiam suas propriedades, seus bens, para servir àqueles que eram desprovidos de bens materiais. Então, provavelmente aqui, Tiago está pensando numa hipótese, né? E ele usa esta ideia imaginária para falar de uma situação real que estava acontecendo naquela comunidade. A primeira coisa que Tiago faz é se dirigir então aos seus leitores de uma forma bem fraternal, né? Ele diz: meus irmãos. Aqui Tiago lembra que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. E a maneira como ele se dirige àqueles cristãos, uma maneira fraterna, já é para preparar o terreno, né, para a sua exortação contra a discriminação que estava havendo naquelas igrejas. E ele estabelece aqui, então, um princípio. Ele estabelece um princípio. Ele nos dá uma ordem carregada de autoridade, e ele diz: não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, o que Tiago está estabelecendo é um princípio, o princípio que ele apreende do Evangelho, de que a fé em Cristo, e a fé aqui que Tiago se refere, não é a fé pessoal que eu tenho em Jesus, mas é a fé que eu professo, né? A fé aqui para Tiago diz respeito à expressão da minha fé, né? Aquilo que eu creio em relação a Cristo Jesus, aquilo que eu creio sobre o Evangelho. Tiago aqui, então, ele exorta os que professam a fé, os que dizem ser cristãos, ele exorta para que eles não professem com os lábios uma coisa
e, ao mesmo tempo, eles tenham um comportamento completamente desconectado daquilo que eles creem a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Veja que Tiago aqui, ele diz aí no texto, ele fala: aqueles que professam ter fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Interessante essa expressão. Tiago se refere aqui a Jesus Cristo como o Senhor da glória. O Senhor da glória, essa expressão, glória, você vai encontrá-la lá no Antigo Testamento e ela sempre se refere, então, à manifestação do Shekinah de Deus, né? Dos atributos de Deus. E Tiago nos diz aqui que o Senhor Jesus, ele é a expressão máxima da glória de Deus. Em Cristo Jesus, nós podemos conhecer a Deus Pai como ele é. E ele diz então que o Senhor da glória, e esse é o argumento que ele está usando, né? Contra a parcialidade que o Senhor da glória, o Senhor Jesus, ele jamais, no seu ministério, ele tratou as pessoas com parcialidade. A Bíblia diz que Jesus, ele, até os seus inimigos reconheceram isso, né? Que ele não olhava para a aparência do homem. E aqui Tiago fala que o Senhor Jesus é o Senhor, então, glorioso, ou seja, o Senhor glorificado. Se nós, então, temos consciência de que o Senhor Jesus é o Senhor da glória, a Ele pertence toda a glória, então nós jamais deveríamos nos relacionar com as pessoas à nossa volta, tendo como base a riqueza e a ostentação humana. O que Tiago aqui está dizendo nesse princípio é que há uma incompatibilidade em crer no Senhor da glória e tratar as pessoas com discriminação em virtude da glória externa que essas pessoas possuem. De forma aqui bem irônica, né? São exatamente aqueles que professam crer naquele que é o Senhor da glória, que acabam dando glória aos homens ricos e poderosos e menosprezando os pobres e os mais humildes. João Calvino, comentando sobre isso, ele diz assim: tão grande é a glória de Cristo que facilmente extingue todas as glórias do mundo. Conclui-se que Cristo é pouco valorizado por nós quando a admiração pela glória mundana nos domina. Então, o cristão que professa a fé no Senhor da glória, jamais deveria ficar impressionado com a glória humana, com a riqueza humana. Tiago aqui chama esse tratamento de imparcial, né, de acepção de pessoas, é a palavra que ele usa, acepção de pessoas. E acepção de pessoas, a palavra que ele usa aqui, significa literalmente você aceitar o rosto de alguém, em vez de você considerar o interior desta pessoa. Então, quando você se deixa levar pela aparência das pessoas, pelo que elas possuem, né, pela sua vestimenta, e você passa a ter um relacionamento com as pessoas a partir disso, pela sua aparência, sem levar em conta o conteúdo, você está sendo
você está fazendo acepção de pessoas, como diz Tiago. Tiago aqui ele vai então dar esse exemplo, né? Esse exemplo hipotético. E ele diz aí no verso de número 2: Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso. Pobre andrajoso. Então, Tiago está dizendo: olha, imagine na reunião de vocês. Quando ele usa o termo aqui sinagoga, provavelmente porque muitos desses cristãos antes eram judeus. E a gente vai ver que no Novo Testamento muitos cristãos ainda frequentavam a sinagoga durante um período, né? Muitos cristãos que vinham do judaísmo ainda continuavam a frequentar este ambiente de culto a Deus, mas provavelmente Tiago aqui se refere à sinagoga como um sinônimo para a palavra também igreja. Mas o ponto de Tiago aqui é, olha, na reunião de vocês, quando vocês estão reunidos no culto de vocês, e um desses homens que entra para cultuar a Deus é um homem rico, cuja riqueza e poder você percebe porque ele tem, como diz Tiago, anéis de ouro nos dedos e trajes de luxo. Aqui nós temos dois indicadores naquela época de prosperidade, né, de poder, de uma linhagem que fosse nobre, de ostentação, né? Era a pessoa usar anéis de ouro nos dedos e colocar uma roupa bonita, né? Brilhante, chamativa, né? E aí o outro homem que entra ao mesmo tempo é um pobre. Ele fala pobre andrajoso, ou seja, com as suas roupas, com as suas vestes sujas, imundas, em contraste com aquele de vestimenta luxuosa, né? Da roupa do rico. E Tiago então coloca essa situação que pode ser uma situação que estava acontecendo nos dias de Tiago, né? Pode ser uma situação que estivesse acontecendo. Era possível naquela época você encontrar pessoas ricas e pobres, tanto judeus quanto gentios, homens e mulheres, adorando junto ao Senhor Jesus. E aí Tiago diz no verso 3: E tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disseres: Tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Tiago continua essa ilustração agora, supondo que a comunidade, que aqueles crentes que professavam a fé em Jesus, movido então pela aparência, trate de forma diferenciada os dois homens. Veja só o que ele fala. O rico é identificado como aquele que tem os trajos de luxo, né? Essa palavra também significa brilhante, uma veste preciosa. Tiago aqui ele não menciona mais o anel de ouro nos dedos, pois o que chama a atenção então é essa veste brilhante, vistosa. É evidente que vestir-se bem não é pecado na Bíblia, não é proibido, mas o que é proibido na Escritura é a ostentação, é a vaidade. Então, o homem bem vestido é tratado com deferência. Deferência. Tiago fala.
significa observar atentamente uma pessoa com o propósito de favorecê-la. Com o propósito de favorecê-la. E a deferência aqui consiste em convidar aquele homem que está bem vestido para ocupar um lugar privilegiado. Tu, assenta-te aqui em lugar de honra. Uma tradução melhor seria, por favor, aqui está um bom lugar para o Senhor se assentar. O termo que a gente encontra aqui, lugar de honra, ele não é muito bem traduzido, né? Porque acaba nos dando a impressão de que nas igrejas haviam locais reservados para pessoas importantes, algum visitante especial, como havia, por exemplo, nas sinagogas, né, e nos banquetes. Mas a palavra aqui significa apenas um lugar bom, ou um lugar especial. Em contraste com o outro que entra, que é o pobre andrajoso. E é dito ao pobre, tu fica ali em pé. Tu fica ali em pé. E esse é o contraste que Tiago está fazendo entre o sentar-se aqui para o rico e para o pobre, fica em pé ali, né? O rico é dado um lugar bom. Provavelmente aqui um lugar perto lá do pregador, bem lá na frente, né? Diante de toda a igreja. E ao pobre é dito, olha, fique em pé, mas lá no fundo, lá atrás no recinto. Ou quando muito, olha, assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Ele pode vir para frente, né? O pobre pode vir para frente, mais perto. Contudo, ele tem que sentar no chão, abaixo do lugar onde os ricos colocavam os pés, quando sentavam para ouvir. Então, este local aqui, abaixo do estrado dos pés de alguém, na Bíblia, sempre essa expressão ela é usada para significar um lugar daqueles que foram vencidos, dos submissos, daqueles que foram derrotados. Sentar debaixo, né, do estrado dos pés é um lugar de humilhação, de humilhação. Era o lugar que o pobre ficava sentado debaixo da mesa do rico para comer alguma coisa que caía da mesa, suas migalhas. É dessa forma que Jesus se refere, né, a Simão, aquele fariseu, quando Jesus vai na casa de Simão, aquele fariseu, e entra aquela mulher, e aquela mulher trata Jesus com amor. Ela beija os pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com as suas lágrimas, com o seu cabelo, né? Então, esta atitude aqui de sentar-se no estrado dos pés sempre tem essa conotação de humilhação, de humilhação. E Tiago aqui, ele então, após mostrar esse tratamento diferenciado que é feito na base da roupa, da aparência da pessoa, Tiago aqui vai observar outros critérios que ele diz aí logo em seguida no verso, então, de número 4. Esta é a conclusão dele desta hipótese, né? Desta situação imaginada por Tiago. Ele diz aí no verso 4: não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Então veja qual é a conclusão de Tiago ao tratar uma pessoa de forma especial,
por causa da sua aparência, por causa da sua roupa, e menosprezar a outra por causa também da sua aparência. Um tratamento diferenciado, né, com base tão somente na aparência. Tiago diz aqui algumas coisas. Primeiro, ele fala: trata-se de uma distinção entre vós. Primeira coisa que Tiago fala. Não fizeste distinção entre vós mesmos. Então, observando as roupas e a aparência, chegam à conclusão de que há uma diferença de valor entre aquele que é o bem vestido e aquele que tem as suas roupas sujas. Essa distinção ou diferenciação é feita entre vós mesmos. Que tanto pode significar que é feita no íntimo de cada um, ou que é feita entre aqueles irmãos. Considerando que não é certo que o rico ostentoso seja um irmão na fé, nessa ilustração aqui de Tiago, é preferível, então, nós pensarmos que Tiago está imaginando uma situação. Ou Tiago pode estar aqui pensando, que é um assunto que ele vai desenvolver na sua carta, que eram os patrões, né, que exploravam os crentes pobres. Pode ser também esta situação ao se referir aqui ao rico que entra na mesma reunião que o pobre para cultuar a Deus. Mas o fato é que essa distinção foi estabelecida. Quando você faz essa separação, baseado na aparência, dentro do culto, né? Dentro da igreja, ou em qualquer lugar, você está estabelecendo uma distinção por você mesmo. E Tiago vai dizer mais, olha o que ele fala. Ao fazer essa distinção de maneira pecaminosa, dessa forma, Tiago diz, eles se tornaram juízes tomados de perversos pensamentos. Isto é, ao agir dessa maneira, essas pessoas decidiram, então, quem tem mais valor com base numa referência corrompida, que é a aparência das pessoas. Julgaram com base em motivos errados. Tiago chama esses motivos aqui de perversos pensamentos. Perversos pensamentos. Se referem às cogitações, opiniões e motivos provenientes de um coração decaído e pecaminoso. É o mesmo caso que você vai ver dos discípulos de Jesus, quando eles foram tomados de cogitações maldosas em relação às crianças que eram recebidas por Jesus. E dos fariseus, os quais no íntimo cogitavam mal sobre Jesus ter curado um homem no dia de sábado. Então, quando os cristãos se deixam levar por esses critérios, que são critérios perversos, de pensamentos perversos, no julgamento de outras pessoas, os cristãos cometem parcialidade e fazem acepção de pessoas. Diversas vezes nessa carta, Tiago vai nos advertir para nós não nos tornarmos juízes dos nossos irmãos. Quando falamos mal uns dos outros, tornamo-nos juízes da lei de Deus.
Tiago diz que só há um que é juiz, que é Deus. E ele está como juiz às portas para julgar os que se queixam dos outros. Em segundo, aqui no capítulo 2, verso 4, Tiago, ele não somente condena os que se tornam juízes dos outros, mas também aqueles que o fazem por motivos perversos em seus pensamentos. A Bíblia vai nos dizer que houve um tempo na vida do próprio Tiago que ele foi chamado para julgar, quando ele preside lá o concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15, e ele teve que funcionar como um juiz de uma questão que está sendo tratada ali. E de forma justa, baseada na palavra de Deus, ele deu um parecer em que tratava os gentios com igualdade, permitindo que eles pudessem participar da comunhão da igreja. Então, Tiago sabia por experiência própria que Deus não faz acepção de pessoas e que não julga segundo a aparência, a raça, o sexo ou a posição social de uma pessoa. Quero terminar dizendo que um dos atributos de Deus que a gente vê na Escritura e que a gente vê no Evangelho é o atributo da imparcialidade. Esse é o princípio estabelecido por aquele que conhece o Evangelho. Aquele que professa o cristianismo sabe que Deus, ele é imparcial. Que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. É isso que Pedro disse quando foi à casa de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, verso 34, e Pedro no início teve muita dificuldade, porque Cornélio era um gentio e Deus teve que trabalhar no coração dele, quebrar os seus preconceitos, os seus pensamentos que ele tinha em relação àquele que não era judeu como ele. E quando Pedro então vai à casa de Cornélio, prega o evangelho e vê a graça de Deus sendo derramada sobre eles, Pedro diz em Atos capítulo 10, verso de número 34, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isto é o que a gente aprende no evangelho. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não julga as pessoas pela sua aparência. Deus não julga o homem pela sua condição econômica. Deus não julga as pessoas por ser homem ou por ser mulher. Deus julgará o homem pela sua conduta moral. O julgamento de Deus que virá um dia sobre toda a humanidade, quando Jesus vier para julgar a todos, será o julgamento moral, baseado na palavra de Deus, baseado na lei de Deus. Deus não faz julgamento como o homem julga. O homem julga pela aparência. Deus julga pela verdade. Jesus, em João capítulo de número 7, verso de número 24, o texto nos fala que os seus próprios opositores reconheciam isso. E ele diz aqui em João 7, 24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julgueis pela aparência, e sim pela reta justiça. Então, quando alguém professa a fé em Cristo Jesus, que diz conhecer o Evangelho e tem essa atitude de fazer deferência por causa da condição social, por causa da cor da pele, por causa do gênero, se é homem, se é mulher, esta pessoa está se contradizendo. Se contradizendo.
a fé que ela professa no Evangelho não está sendo praticada em sua vida. E por último, nós temos que lembrar que nós servimos ao Senhor Jesus, que é o Senhor da glória, como diz Tiago, é o Senhor da glória. A glória é do Senhor, a glória é de Cristo Jesus. Paulo diz isso, né? Eu me glorio apenas na cruz de Cristo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se só Ele é merecedor de glória, então nós devemos exercer a humildade e o amor uns para com os outros. Todos nós somos iguais diante do Senhor da glória. Não há diferença alguma se você tem dinheiro ou se não tem. Se você é negro ou se você é branco ou se você é amarelo. Se você é homem ou se você é mulher. Não há diferença alguma. Todos nós somos iguais, todos nós somos pecadores e todos nós carecemos de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, aqueles que conhecem o Evangelho não deveriam jamais, Tiago diz, ter uma fé em Cristo e ao mesmo tempo ser parcial e fazer acepção de pessoas no seu dia a dia. Que nós possamos, meus irmãos, ter uma fé coerente com a nossa prática. A nossa prática ser aquilo que nós aprendemos a respeito do Evangelho. E que nós possamos testemunhar, então, do amor de Cristo. Pedir que o Senhor retire de nós, trabalhe no nosso coração, toda e qualquer forma de preconceito que haja. E que nós possamos sempre fazer um julgamento correto, que não é o julgamento pela aparência, pela condição social, pela classe econômica. Julgamento se é homem, se é mulher. Julgar a embalagem. Nós devemos ser justos. Que Deus nos guarde, para nós não praticarmos uma fé com parcialidade, como diz Tiago, de nós não termos nossa fé no Senhor Jesus, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Que Deus nos abençoe para vivermos o Evangelho com coerência no nosso dia a dia. Amém?